Mateus 17, quiser acompanhar na sua Bíblia, ok? Vamos lá. Você que já é desperto, né? Já se livrou desse sistema religioso capengo, né? Está acompanhando os vídeos, talvez até nem os meus vídeos, mas de outros que já despertaram. Isso é ótimo. Não importa de quem seja, importa que já tenha desperto, né? Ok? Os arcontes, onde você sai na rua, quem já despertou, quem já está ligado, né, no porvir, já está ligado no mundo espiritual, que é mais real do que o mundo físico, percebe que na rua os demônios, né, que estão nas pessoas, tentam de toda forma te descredibilizar, mas você não está sendo credibilizado para pessoas, você está sendo credibilizado para Deus. Então, se você está sendo atacado, né, de alguma forma, né, não tenha medo. Né? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: Êxodo 22, versículo 2 te dá o livre, né, e o livre direito de você se defender. Você não pode ser um idiota. Tá? Você não pode ser uma pessoa que conhece Deus, conhece o Espírito Santo, tem, né, como todos têm o Espírito Santo, percebeu o Espírito Santo, percebeu que não é escravo de nenhum demônio, não é escravo do sistema, nem sistema político, nem religioso, né? Não é escravo desse sistema maldito, né? Você tem que entender que você pode se defender. Tá? Você pode se defender, você deve se defender. Êxodo 22, versículo 2. Você não é culpado de sangue se você se defender. Você tem o direito de se defender. Então, se alguém te atacar de qualquer forma e você tiver que se defenda, que Deus te respalda, com certeza. Né? Então, vamos lá. Eles têm Cristo, né? E criaram um Cristo bunda mole. Essa é a palavra bem correta. Eles criaram, né, lá para eles um Cristo que não condiz com a verdade. Jesus era um cara, era uma pessoa, né, aqui na Terra, como ser humano, íntegro. Uma pessoa que não deixava escarnecer. Ok? E mesmo, ele falou, mesmo que zombem de mim, mesmo que dê risada, que tente me descredibilizar, né, se fizer isso com o Espírito Santo não terá perdão nem aqui nem no porvir. Então, se você está levando a palavra e estão zombando de você ou tentando de alguma forma descredibilizar, dizendo que você é demônio, ou você expulsa demônios pelo demônio, você por Beelzebu, né, como falaram para Jesus, não tem problema nenhum. Será condenado aqui e no porvir. Uma pessoa dessa acontece alguma desgraça com ela, pode ter certeza, e você não é culpado disso. A pessoa que cavou isso aí. Se ela te atacar, o Espírito Santo vai dar um jeito de tirá-la do teu caminho, de uma forma ou de outra. Se você está sendo usado por Deus, né, e Deus conhece o coração, ele vai tirar essa pessoa e vai mandar para o inferno, pode ter certeza disso. Pois é um arconte e serve a Satanás. Os gnósticos falavam arcontes, né? Falavam que eram arcontes. Então vamos lá, o 21º versículo deste capítulo 17 de Mateus. Vamos ler, né? Até o último, que é o 28º. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 27º. É o 27º, ok? Vamos lá. 21º fala assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O 22º, ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Está falando dele mesmo, né? E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Né? Aqui Jesus está falando que por mais que tentem, né, calar aquele que Deus mandou, né, aquele que Deus coloca a unção, coloca a verdade, né, no seu coração,
que te revela a verdade através do Espírito Santo, por mais que tentem, mesmo depois de morto fisicamente, né, reacenderá, ok? Então, nós temos uma alma, temos um espírito, e os demônios, né, aqui na Terra, usados, né, os corpos físicos de humanos usados pelo demônio, eles podem até te matar, né? Eles podem te matar o corpo físico, mas a alma jamais. Né? E depois tem uma morte horrível, né? Com certeza. Aqueles que mataram Jesus não ficaram bem. Pode ter certeza que não ficaram bem. Então, a lei do retorno é a lei de Deus. Né? A lei do retorno é a lei de Deus. Aquele que planta uva vai colher uva. Aquele que planta urtiga vai colher urtiga. Ok? Então vamos lá. O vigésimo. O 25º, né? Não, 24º agora. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga dracmas. Falaram, né, que Jesus não pagava. Olha isso. O 25º vai falar assim, ó, disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe interrogou. É isso? Deixa eu ver. Antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Fez uma pergunta para Simão, né? Para Pedro. De quem cobram os tais, os reis, né? Os reis, aliás, perdão. De quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Ele perguntou a Pedro, né? Simão Pedro. Jesus perguntou. E daí no 26º vai falar assim, disse-lhe Pedro, né? Dos alheios. Disse-lhe Jesus, então, logo, então, livres os filhos, né? Os filhos estão livres, né? Ele está falando da terra, né? Ele está se referindo aqui, na verdade, ele está falando espiritualmente, mas ele está falando também dos que moram lá, né? Os nascidos, né? Que os reis cobram dos que chegam ali e tal, que não são os filhos da terra, né? O 27º. Mas para os não escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dê-o por mim e por ti. Então ele pediu mandou Pedro ir lá pescar um peixe, e dentro da boca desse peixe tinha o dinheiro que era para pagar o tributo. Para não escandalizar, para que eles não acusassem, né? Não o acusassem de sonegar imposto. Né? Como é que está o Brasil? Estão cobrando muito imposto? Então, essa terra aqui, infelizmente, né, o Brasil foi amaldiçoado. Quem ainda não despertou para isso está correndo o risco, se não despertar, não pedir perdão a Deus, não se consertar com Deus a respeito disso, né, corre o risco de não ser salvo. Essa que é a verdade. Para vocês terem uma ideia, né, vocês que não sabem, tem muitos que sabem já. Existe um clube de futebol no Brasil que fez pacto com o demônio.
Já falei em um vídeo, acho. Um vídeo só eu falei já, isso aqui, ou dois, não sei. Mas enfim, vou repetir. Existe um clube de futebol no Brasil que fez pacto com o diabo. Isso foi na mídia, né? Foi falado várias vezes, né? Então, o mundo jaz no maligno e o Brasil fez pacto com o diabo. A princípio, se você olhar a bandeira do Brasil, ela tem o olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê, que é dos Illuminati. Né? Então, é um país totalmente maçônico. Totalmente. E o futebol foi criado por um maçom. Você não sabe, agora você sabe. Também já falei em outro vídeo. Ok? E no Brasil, um time de futebol, um clube, fez pacto trazendo maldição. Além da maldição lá de Copacabana, que veio Madonna e companhia, né? Já veio Madonna, quem mais? Taylor Swift, né? Taylor, nem sei pronunciar. Taylor Swift, acho que é isso. Quem mais? Lady Gaga. E um show de graça. As pessoas pensam que é de graça, elas pensam que ninguém vai pagar. Não vai sair do couro deles. Nosso, né? Todos que pagam imposto. Essas pessoas, esses cantores, que são marionetes do sistema, né? São usados pelo sistema maligno que temos, né? Eles recebem, sim, milhões, né? Para vir aqui, trazer maldição e ir embora. E o povo vai lá, canta e dança, sem saber que está traindo maldição para o país, para ela mesma, para as pessoas, né? Aí se pergunta, por que acontece tragédia? Por que aconteceu isso? Por que morreu tanta gente? Por que aconteceu terremoto? Né? Esses terremotos todos criados, né? Já se sabe que foram criados. Ondas eletromagnéticas de satélite, né? Para a Terra, são armas de guerra, né? Então, o mundo jaz no maligno há 2000 anos atrás. E Jesus falou que pioraria. Você imagina como tá agora, né? O que a gente sabe, né, depois da internet, é que é muita coisa acontecendo. Depois da abertura da Copa do Mundo, várias desgraças aconteceram. Várias. É mulher sendo jogada de bungee jump lá, sem corda, todo mundo ficou cego, né? Não viram que precisava de uma corda, como se não fosse uma vida humana, como se não valesse nada a vida. Né? Terremotos, né, criados, milhões morreram, as guerras, né? Então, ninguém que é desperto vai saber disso, vai achar que é chapéu de alumínio, que a gente é chapéu de alumínio, que a gente é louco, né? Quando, na verdade, é o sistema, né, Agenda 2030, usando, quando não é isso, usam os invertidos, né? Querem inverter. Homem virar mulher e mulher virar homem. Pois eles adoram Baphomet, que é um ser transgênico, né? Que é homem e mulher. Quem já conhece a maçonaria sabe a desgraça que é. Baphomet. Né? Baphomet é o ser que eles adoram. Ok? Se você entrar numa loja, eles não falam templo, eles falam loja maçônica. Eles não adoram Jesus. Jesus não nem é citado. É falado de quem? Do construtor, os construtores, né? Que Jesus falou que recusaram a pedra angular, que era ele. Os construtores, Salomão, que teimou em fazer um templo que não era para ter sido feito. Então, tem várias coisas que foram reveladas pelo Espírito Santo e que os despertos estão falando isso na mídia, na internet, e eles querem regulamentar, né? Para não saber, ninguém saber. Então, o Mastral, o falecido Mastral, falou, né? Começou a falar e chamavam ele de louco, que era a teoria da conspiração, chapéu de alumínio, que era louco. E depois apareceu, né? Veio à tona o caso Epstein. Os arquivos Epstein, falando toda a verdade, daí agora já não é mais. Agora não é mais louco, agora já mudaram de ideia. Mas acabou esquecido isso, né? Ninguém fala mais sobre isso. Então, é preciso despertar now. Já. Vamos falar aqui um pouco mais, né, até o último versículo. Disse ele assim, vamos lá, de novo aqui no 25º.
Disse ele assim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, agora eu li direito aqui, ó, dizendo, que te parece, Simão Pedro? Simão, né, ele fala, de quem cobram os reis da terra os tributos, impostos, né? Os impostos, tributos ou impostos? Ele pergunta, dos seus filhos ou dos alheios? Né? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, então, livres os filhos. Né? Os filhos não pagam. Mas, né, o 27º vai falar, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dê-o por mim e por ti. O imposto, né? Por ele, por Cristo e por Pedro. Para calar a boca deles. Para que eles não tenham nada para acusar Jesus. Ok? Então, era dessa maneira. Apesar do poder que Jesus tinha, ele fazia conforme era a lei. Para não ter quem ou o que acusar ele de rebeldia. E mesmo assim, fazendo tudo conforme a lei, e não abrogando a lei também, e curando, e fazendo bem, o mataram. Você imagina um de nós. Você imagina um de nós que leva a palavra sem poder nenhum, só temos o Espírito Santo, né? Que age por nós. E é esse que não perdoa nem aqui, nem no porvir, se atacaram de nós. Então eles podem até tirar a nossa vida. Mas terrível será a morte de uma pessoa dessa. E depois a morte eterna, né? Ah, porque foi eu, Alecrim Dourado, você? Não, porque é a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo, não é nós. Como Jesus falou, pode xingar, pode rir de mim, né? Jesus falou. Pode falar o que quiser, pode blasfemar, agora não blasfema contra o Espírito Santo. Se blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo que você está levando a palavra por Beelzebu, expulsando demônios por Beelzebu, né? Tá vindo aqui na internet falar heresia, quando na verdade nós estamos levando a verdade do que está escrito e do que é, né, realmente. Então é complicado, ok? Eu vou parar por aqui. Logo tem o 18º capítulo de Mateus. Fiquem com essa palavra, meditem, leia a Bíblia. O único que pode te guiar é o Espírito Santo e lendo a Bíblia, ok? Fiquem com Deus.